Olá, meu amigo, minha amiga, esse é o segundo editorial do dia, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui conosco. Eu concordo em número, gênero e grau com a fala dessa matéria do Pleno News, em que o deputado federal Kim Kataguiri diz que o governo Lula começa a cair hoje, já começou, foi o que ele declarou. Mas não é só por causa do general Gonçalves Dias, aquele que estava lá no dia 8 de janeiro, recepcionando a primeira leva, que entrou para destruir tudo. Aí depois entraram os demais manifestantes. O que a gente vai falar sobre isso aqui? A gente vai mostrar para vocês que tem muito mais coisa acontecendo. E o impeachment de Lula cada vez está mais galopante. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer poder estar aqui com você e discutir um pouquinho sobre política. No segundo editorial, eu costumo dizer que eu sempre desejo que você tenha uma mesa farta, repleta de bênçãos, porque realmente eu desejo isso. Para você, para mim, para todo brasileiro. E que a gente possa enfrentar todas essas dificuldades que vêm acontecendo no Brasil. Tá certo? Bora começar com mais um editorial? Pois é. Ontem aconteceu uma série de coisas e o Kim Kataguiri falou que por causa do Gonçalves Dias o governo começa a cair. Não tenha dúvida, foi um reforço. É um dos grandes pontos que já começam a fazer com que Lula despenque. Mas presta atenção nessa publicação aqui do Conexão Política. O governo Lula tem aprovação de 36% dos brasileiros, diz Daniel Quest. O que é o ponto? Lula estava com 40%, segundo essa pesquisa. E eu vou te ser sincero, a maioria das pessoas sequer acreditam em pesquisas. Mas vamos dizer que essa pesquisa não seja tão confiável assim. Mesmo não sendo confiável, Lula tinha 40%. Agora, Lula tem 36%. Caiu 4 pontos em apenas um mês. Meu amigo, continuando assim, até no final do ano está abaixo de zero. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa pesquisa saiu antes da repercussão do general Gonçalves Dias. Ou seja, não é à toa que Lula está caindo. Não é à toa que ele está despencando. São falas contra a Ucrânia, são falas contra os Estados Unidos, são falas capacitistas, são falas das piores aberrações, gasto público excessivo, enfim, muita coisa grave. E eu vou mostrar para você que realmente, assim, a coisa vai de mal a pior. O Brasil aqui está se afundando, está um caos. A grande possibilidade, inclusive, do calabouço fiscal do Haddad não ser aprovado por causa das inconsistências que foram encontradas. A Bolsa caiu, ou seja, quando a bolsa cai, meu amigo, isso reflete no seu emprego, é menos dinheiro. O dólar subiu. Quando o dólar sobe, quer dizer que as coisas podem ficar mais caras para você. E enquanto isso, Lula decide antecipar viagem para Portugal. Me responda, quantas vezes o Lula já viajou? Será que essas viagens, nesse momento, são tão importantes para o Brasil, num momento tão polarizado da política brasileira, e ir para outros países para falar mal de Bolsonaro, para falar mal de outros países, para falar besteira? Pois é, esse é um dos motivos que o brasileiro já está detestando o governo de Lula. Mas sem falar nas asneiras que ele fala. Lula convocou uma manifestação, uma reunião, para falar sobre os atentados nas escolas. Todo mundo esperando um líder com postura que falasse que ia criar mecanismos de proteger as nossas crianças. Mais uma vez fez um discurso cheio de ideologia e diz que não quer policiais para defender as nossas crianças. Pois é, para defender ele quer. Para defender o patrimônio dele, ele quer. E nós que pagamos, o que é pior. Para defender bancos, entre outras coisas, ele quer. Para defender as nossas crianças, não. E o pior, disse que as crianças hoje cometem esses absurdos ataques por causa dos jogos.
E aqui eu te mostro por que Lula vai cair. E é esse tipo de fala que faz com que ele caia. O grande apoiador de Lula, Felipe Neto. Esse aqui é o Twitter dele. Lula tá errado. Essa análise é rasa, ultrapassada, não reflete a realidade. Mas um erro grotesco na comunicação do presidente. Não, mas um erro grotesco no presidente que você ajudou a colocar lá. O presidente é o erro grotesco. E você tem culpa nisso. Porque se você influenciou milhares de pessoas. E agora, você vai virar de lado. Você atacou o Lula antes, se esqueceu de quem era o Lula, voltou atrás, elogiou Lula, fez com que ele fosse eleito, mas agora você vem vendo que é erro atrás de erro. E você ainda passou vergonha defendendo a Shopee para ver o Lula depois voltar atrás e te desmoralizar mais uma vez. Né, Felipe Neto? Mas não é só ele, não. Vamos lá. Eu sou pai de autista. A minha filha tem transtorno intelectual. Simples assim. Aí vem um mentecapto, um ser repugnante, que diz o seguinte: Lula diz que pessoas com transtorno mental têm desequilíbrio de parafuso. Inclusive, foi preconceituoso, capacitista, e essas pessoas foram equiparadas a psicopatas e assassinos nessa mesma manifestação que o Lula falou sobre os ataques nas escolas. Isso é nojento. Tá, mas eu esqueci de contar uma coisa para vocês. Essa postagem é da Mara Gabrilli, que fez o L com força, apoiou Lula até agora, para depois vir e escrever: capacitista e imprudente. A fala do presidente. Os brasileiros com deficiência, inclusive os com deficiência psicossocial, não merecem sofrer mais preconceito e serem acusados de psicopatas ou assassinos. Que Lula se retrate e, sobretudo, que se aprofunde sobre a diversidade humana e inclusão. Uma boa política de saúde mental nas escolas começa com postura correta de um líder público. Pois é, né? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é à toa que Lula vem falando tanta besteira. E sabe o que mais me dá raiva? É para ver aquela turminha militante, aqueles jornalistas nojentos. Ai, Bolsonaro fala tanta besteira. Nossa, Bolsonaro fala tanta coisa errada. Lula não é... Assim, tem acusações de corrupções, mensalão, petrolão, as piores do mundo, mas pelo menos ele não fala besteira. Ou não falava? Ou vocês não quiseram ver? É simples assim. Quer uma besteira maior do que essa? Capacitista. Quem vai apresentar? Porque se fosse qualquer outro falando uma fala capacitista quanto essa, já tinha ação na PGR. Lula não tem, né? Blindado. E agora a gente vai falar do ponto em especial, da cereja do bolo, do porquê Lula vai cair. Gonçalves Dias, ministro do GSI. Quem que é o Gonçalves Dias? É interessante. O Antagonista publicou isso aqui em dezembro, quando Lula anunciou que ia colocar o Gonçalves Dias como ministro do GSI. Vamos lembrar de uma coisa aqui: o general da reserva Marcos Edson Gonçalves Dias foi anunciado há pouco como chefe do Gabinete de Segurança Institucional. G. Dias é conhecido como comandante, foi comandante. Na época, Gonçalves Dias ficou conhecido como sombra de Lula, por estar sempre ao lado do presidente em compromissos oficiais. Durante a campanha de Lula, garantiu a segurança de Lula e apoiou veementemente o Lula. Pois é. A Vera Magalhães, jornalista, você deve lembrar quem é ela. Um episódio que pegou a... Essa mesmo. Fez o L com força, falou que Bolsonaro era a pior coisa que podia acontecer em qualquer governo. Pois é. Mas agora ela teve que tecer críticas e falar: como que Lula não sabia? É o braço direito de Lula. E o que chama atenção? Chama atenção que Lula fez questão de espalhar imagens
dos ataques do dia 8 de janeiro. E quem está falando é ela, a Vera Guimarães. Espalhou imagens mostrando quantos bolsonaristas eram vândalos. Pegaram trechos que lhe interessavam e publicaram. Aí, a parte grave, eles esconderam e colocaram sigilo. Essas imagens foram vazadas para a CNN. O governo se recusou, inclusive, a apresentá-las à CPI, que está acontecendo em Brasília, e ao Congresso. Ele se recusou. E o pior, Lula escondeu que um ministro seu, Dino escondeu que um ministro do governo, o ministro do GSI, estava lá dentro nos atos do dia 8 de janeiro. Até agora ninguém falou disso. E é a Vera Guimarães que está falando. Fez o L. Então você vê que acabou o romance. A mídia já não suporta mais o Lula. Seja quando ele fala uma imbecilidade contra a Ucrânia, seja quando ele fala alguma coisa idiota contra as pessoas com deficiência, seja quando ele fala uma babaquice sobre os jogos eletrônicos. Enfim, esse é o Lula. Afinal, ele não fala palavrão igual o Bolsonaro, a não ser que quer feder o Moro, né? Ah, não, fala. Pois é. Poder 360. Caso Gonçalves Dias põe votação de projetos de Lula em risco. Reforçou a CPMI e nenhum projeto que já não estava sendo aprovado chegou ao ponto deles terem que votar nome de rua na Câmara dos Deputados, fazendo igual vereador, porque não tem projeto Lula, agora é que não passa nenhum. Os deputados que estavam esperando pegar na teta do governo e ganhar alguma coisa, é o do Centrão mesmo, aquele que não assinou. Agora todo mundo correu e assinou a CPI. Acabou. Lula não roda mais nada. E vamos lembrar um ponto em específico aqui. O que é que está em jogo? É a moralidade. Por culpa de Lula, por culpa de Dino, por culpa inclusive do ministro Alexandre de Moraes, pessoas estão presas por se manifestar contra esse governo. Vamos lembrar de alguns pontos? A defesa, os advogados estão citando que as denúncias que foram apresentadas pelo Alexandre de Moraes foram um verdadeiro copia e cola, defesas genéricas. E também não era o STF que tinha que estar julgando isso. Nós vivemos em um estado de exceção. É inconstitucional, é imoral e ilegal as prisões que estão acontecendo. E o pior, o ministro da GSI, que está vendo essas pessoas serem presas ilegalmente, apresentou um atestado dizendo que não poderia comparecer à Câmara por ser convocado porque estava doente. Apresentou um atestado médico, mas foi numa reunião com o Lula e deu entrevista no jornal. Mentiu com o atestado. Não é grave? Mas vamos lá, tem mais coisas. Qual o efeito de tudo isso? Advogado diz que Moraes continua dificultando o acesso aos autos. Sem defesa, sem o devido processo legal. Defensoria Pública, e aqui eu estou falando da Defensoria Pública, pede a Alexandre de Moraes a soltura de idosos e mães presas por atos antidemocráticos. Idosos e presos, sem dó. Presas por atos golpistas vivem em condições precárias, diz a Defensoria Pública, subhumanas, violando direitos humanos. Esse é o governo. Folha de São Paulo, pessoal. Defensoria relata restrição de remédio a golpistas. Há detentos dos atos do dia 8 de janeiro, soro positivo, com diabetes, com problemas cardíacos, e foi recusado a eles o medicamento. É isso. Estadão. A PGR pediu a liberação dos presos do dia 8 de janeiro. Alexandre de Moraes contrariou a PGR, que é a dona da ação segundo a Constituição, e manteve os manifestantes presos em 8 de janeiro na cadeia. E alegou que foi um abuso nas redes sociais, ou seja, prisão ilegal, prisão imoral. E, por fim, a própria Defensoria Pública questiona a competência do STF em relação aos 8 de janeiro. É um juiz incompetente. Ele não tem competência para julgar as ações, mas eles continuam presos. E para fechar esse vídeo,
para que você continue tendo uma credibilidade gigante no governo e no judiciário. Enquanto você vê um governo que mente para ver pessoas que estavam se manifestando presas, enquanto você tem um magistrado que faz defesas genéricas, sem competência, um copia e cola, sem se preocupar com a individualização da pena, prendendo as pessoas aos montes, sem se preocupar com o que acontece, você tem que ter credibilidade no judiciário, que é esse mesmo judiciário em que eu posto uma matéria do Petrópolis, em que um suspeito foi pego em flagrante de abusar da sua mãe que estava hospitalizada no Distrito Federal, vai responder em liberdade. Pois é, a mãe do cara tem demência, estava internada, o cara abusa dela e pode responder em liberdade. Mas quem se manifesta contra o Lula é prisão. Que democracia é essa? Me responde.